Nós estamos estudando os 10 mandamentos e hoje nós vamos passar para o quarto mandamento. O quarto mandamento, ele é o último mandamento da primeira tábua da lei de Deus. Só para recapitular, é preciso. Os 10 mandamentos foram entregues em 2 tábuas. Moisés recebe 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, nós conjecturamos estão os mandamentos do homem para com Deus. O homem precisa obedecer a Deus, conhecer mais sobre Deus. Então Deus revela na primeira tábua da lei os mandamentos acerca dele mesmo. Ele é o único Deus, ele não pode ser adorado por meio de representações, de imagens, pinturas, qualquer que seja o meio representativo. O nome do Senhor precisa ser um nome zelado, ele não pode ser falado em vão. E agora vem o quarto mandamento, que diz respeito ao culto a Deus, ou, mais especificamente, ao tempo do culto a Deus. Aqui no quarto mandamento, nós somos chamados a guardar um dia para adorar o Senhor. Então, ele está falando de um tempo. Um dia é um tempo de adoração específico ou especial para Deus. Nós estamos usando o Catecismo Ortodoxo nestas aulas, e esta é a lição 39, originalmente no Catecismo, e ela começa a partir da pergunta de número 115. A pergunta de número 115 é a seguinte: qual é o quarto mandamento? A resposta: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Essa passagem está em Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. É a maior passagem dos 10 mandamentos. Ela também está lá em Deuteronômio capítulo 5, onde os 10 mandamentos são repetidos. Então, a gente vai encontrar nesses 2 locais com leves mudanças no palavreado, mas sem mudar o mandamento em si mesmo. Veja, irmãos, nós temos aqui muitas coisas interessantes no quarto mandamento. O quarto mandamento, antes de entrar aqui propriamente no texto para explicar para vocês, ele é o mandamento mais disputado na história da igreja. Ou seja, algumas pessoas acham que os 10 mandamentos, eles não são mais para a igreja. Eram mandamentos para os judeus, para o Israel daqueles dias. Portanto, não é um mandamento para a igreja. Esses mandamentos caíram em desuso quando Jesus Cristo veio ao mundo. A lei cerimonial, para alguns esses mandamentos são parte da lei cerimonial, ele teria sido abolido. Então, não são mandamentos para nós. Claro que nós não concordamos com essa interpretação, porque Jesus várias vezes usou, e os apóstolos depois de Cristo também usaram os 10 mandamentos como ainda vigorando, como estando ainda em atividade. A lei não foi revogada. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, diz o nosso Senhor. Então, não concordamos com essa primeira interpretação. Porém, outros dizem que há uma mistura nos 10 mandamentos em que algumas leis ou alguns dos mandamentos são morais, portanto, se são mandamentos morais, estão realmente em vigor, e outros mandamentos são cerimoniais. E se são cerimoniais, já foram abrogados, caíram em desuso. Essa interpretação, de fato, está correta em relação a dizer que a lei cerimonial foi abrogada.
porém está errada ao supor que alguns mandamentos estão entre mandamentos que eram parte da lei cerimonial. Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos da lei moral de Deus. Essas pessoas geralmente dizem assim: o quarto mandamento é um mandamento cerimonial. Portanto, se é um mandamento cerimonial, ele não precisa ser observado hoje. Nós temos que observar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto e assim até o 10º, mas o quarto é cerimônia. Se é cerimônia, caiu em desuso e ele está, então, descartado. As pessoas que defendem esse ponto de vista consideram apenas 9 mandamentos aqueles que são morais e que estão em uso perpétuo, inclusive no tempo atual. Mas essa também é uma interpretação que nós rejeitamos, que é uma interpretação rejeitada pela maioria dos reformadores. Claro que nem todos foram unânimes em relação a isso. Eu tenho trazido sempre para vocês as opiniões de Lutero, que foi o primeiro e o mais importante dos reformadores. É o meu reformador predileto, é o que eu mais gosto. Mas aqui eu discordo de Lutero. Lutero entendia que os 10 mandamentos eram apenas que o quarto mandamento era um mandamento apenas para os judeus. Não é um mandamento para a igreja. A igreja estaria livre do quarto mandamento, no sentido de guardar um dia exato para adoração. Lutero diz: nós devemos guardar o domingo porque isso vem sendo observado na igreja, pela tradição da igreja. Poderia ser um outro dia. É um dia que o povo de Deus se reúne para adorar. Então, sigamos fazendo isso. Mas a guarda que é sugerida aqui nos 10 mandamentos, para Lutero, é uma guarda cerimonial para os judeus especificamente, nunca para a igreja. Então, discordamos aqui de Martinho Lutero também, na sua opinião. Os 10 mandamentos, incluindo o quarto mandamento, são mandamentos que fazem parte da lei moral de Deus, do decálogo, a lei moral de Deus. Então, ele está em uso. Se ele está em uso, significa que a igreja do nosso tempo precisa guardar esse mandamento. Agora, a questão é interpretar esse mandamento da maneira correta. O que o quarto mandamento ensina? Então, vamos lá mais uma vez. Primeiro, Moisés escreveu, ou melhor, Deus escreveu nas tábuas de pedra o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. A primeira questão interessante aqui é a lembrança. Isso sugere que o mandamento já existia, ou que o sábado ou o descanso já era observado lá atrás, antes de Moisés receber a lei de Deus. Se ele manda você lembrar, o mandamento sugere que há algo que existe que não pode ser esquecido. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E de fato, irmãos, no começo da Escritura Sagrada, nós somos levados a observar que Deus criou o mundo, todas as coisas, o universo inteiro, em 6 dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto dia, e quando ele terminou toda a obra criativa, a Escritura diz que no 7º dia ele descansou. Então, 6 dias trabalha, 1 dia descansa. Moisés vai usar exatamente essa argumentação para embasar o quarto mandamento. Ele vai dizer que assim como Deus descansou da sua obra no 4º dia, nós devemos descansar no sétimo dia, como o Senhor Deus também ordenou nos 10 mandamentos. Assim como o Senhor descansou de sua obra no 7º dia, a igreja precisa descansar no 7º dia. Na verdade, o mandamento é muito mais abrangente do que a igreja. Ele não é um mandamento para a igreja, ele é um mandamento para o homem, para o ser humano, é um mandamento moral. Tudo que é lei moral ultrapassa a igreja, não é só para a igreja, é para todos os homens que Deus criou, sejam eles crentes ou descrentes. O mandamento é para eles, não é só para a igreja.
Então, o primeiro ponto importante é lembrar desse dia. Tá? O segundo ponto é a questão do dia propriamente dito. Lá no Antigo Testamento, o dia era o 7º dia, porque considera-se a criação. Mais uma vez, do 1º ao 6º dia foi criação. No 7º dia, na sequência, o 7º dia foi descanso. Então, no Antigo Testamento, de fato, 6 dias se trabalhava, segundo a lei de Deus, e no 7º era um descanso obrigatório. Então, aquele dia era o 7º dia. Porém, o 7º dia, ele era uma sombra de um outro dia ainda maior, que é o dia da ressurreição de Cristo. No domingo da ressurreição, quando o Senhor Jesus vem dos mortos vivo, a igreja passa a observar esse dia e passa a chamar esse dia de Dia do Senhor. O descanso do povo de Deus está em Cristo Jesus. Então, aquele dia que no passado era o 7º dia e celebrava o repouso de Deus da obra criativa, ele agora passa a ser o primeiro dia da semana, celebrando a vitória de Cristo sobre a morte e o descanso do povo de Deus em Cristo Jesus, no Salvador. Então, há uma mudança no Antigo para o Novo Testamento em relação ao dia, mas não há mudança em relação ao princípio por trás do dia. Ou seja, o descanso do Antigo Testamento e o descanso no Novo Testamento, a base para santificar, ela permanece. Perceba que o mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Às vezes nós podemos cair no erro de achar que nós vamos santificar um dia. Mas o mandamento não está dizendo para você santificar um dia que já é santo, um dia que já foi separado por Deus. Quando o mandamento encaminha você a santificar esse dia, significa a sua obediência ao mandamento. Isso é a santificação. É você separar a sua própria vida no domingo para santificar ao Senhor. Porque o dia já é o dia do Senhor, já é um dia santo separado pelo próprio Deus. Mas você vive de maneira santa esse dia quando você obedece e se submete àquilo que Deus ordenou no seu mandamento. Então, lembre do dia do sábado ou do descanso. A palavra sábado significa descanso, repouso. Lembra-te do dia do sábado para santificar. E aí, eu estava lendo um batista do passado chamado Arthur W. Pink, comentando esse texto dos 10 mandamentos, e ele disse uma coisa que eu nunca tinha parado para observar. Arthur W. Pink diz que nós temos aqui um duplo mandamento. Duplo mandamento. E o primeiro mandamento é para trabalhar. Veja, ele diz, o mandamento: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O mandamento não diz que 6 dias você pode trabalhar. 6 dias são seus para você fazer o que quiser. Não é bem isso que o mandamento diz. Ele ordena que você trabalhe 6 dias e descanse um dia. Então, há uma ordenação para que o homem trabalhe, para que o homem produza, para que o homem, nesse tempo que Deus lhe dá, ele consiga, com o suor do seu rosto, cultivar, trabalhar, produzir, crescer e então descansar da sua fadiga no tempo oportuno, no momento em que Deus separou, no tempo que Deus separou para o descanso. O quarto mandamento, ele literalmente carrega a ideia de um descanso físico, mas ele não trata só do descanso físico. Parar de trabalhar significa descansar dos seus trabalhos. Então, se você
considerando aqui o nosso contexto. Se você trabalha numa empresa, numa clínica, se você tem uma empresa e é gerente de uma empresa, se você trabalha numa escola, etc., você tem a semana inteira de labuta e quando chega o domingo você para. As suas atividades cessam e você descansa para se preparar, para renovar suas forças, descansar para recomeçar suas atividades na semana seguinte. Então, de fato, irmãos, nós temos aqui um comando divino para que o homem trabalhe, para que o homem produza, para que o homem desempenhe o seu papel e opere com as suas próprias mãos para ter alimento, para ter sustento, para ter conforto produzido por essas coisas. É um mandamento para trabalhar, não no sétimo dia, não trabalhar no descanso de Deus, mas nos 6 dias que nos é dado para isso. 6 dias trabalharás, diz o mandamento, e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, ou o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Perceba que o mandamento ele é muito amplo. E observe mais uma vez que o mandamento não é só para pessoas, isto é, não é só para, ou melhor, não é só para judeus, porque o texto diz que nem os animais devem trabalhar e nem o estrangeiro. Veja só como termina. Nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ora, se o mandamento fosse só para os judeus, como Lutero pensava, e outras pessoas pensam, logo os estrangeiros estavam livres desse mandamento e poderiam trabalhar. Mas olha o que Deus diz aqui. Ele diz: em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal e nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Qual é a explicação para isso? Por que que o homem deve parar de trabalhar no sétimo dia? O mandamento diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, foi Deus mesmo que separou esse dia. O texto diz que ele abençoou esse dia, além dos demais. Eu acho que vocês já ouviram muita gente dizer o seguinte: todo dia é santo. Não existe essa coisa de um dia santo, porque todo dia é santo, todo dia é igual. De fato, todo dia é igual, todo dia tem 24 horas, todo dia tem manhã, tarde e noite. Nessas coisas é igual. Mas quando o Criador diz, este dia é especial porque eu estou santificando-o, ele se torna um dia separado. Deus abençoou o dia do descanso e o santificou, diz o texto. Então o Senhor mesmo é quem separa dentre os 7 dias um dia para que o homem também guarde esse dia com temor a Deus, em obediência ao Senhor e para ser abençoado. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para este mandamento com mais zelo. Talvez essa seja a melhor palavra aqui. Sermos mais zelosos com o dia do Senhor. Não abençoar esse dia ou santificá-lo apenas em palavra. Nós precisamos trabalhar para que nós mesmos e a nossa casa possa santificar e guardar esse dia biblicamente, como o Senhor Deus está aqui dizendo.
Nem sempre isso vai ser fácil, porque governar a si mesmo não é fácil, que dirá governar outras pessoas, né? Refiro-me aqui ao dono do lar, ao cabeça da casa. Mas é necessário que o mandamento de Deus seja observado com temor e tremor. Nós temos 6 dias para fazer toda a nossa obra, trabalhar e fazer toda a nossa obra. Mas o 7º dia, ou seja, o dia do descanso divino, para nós o primeiro dia da semana, é o dia que nós devemos santificar, separar para o Senhor, deixar nossas obras de lado e guardar esse dia para Deus. É o dia que nós precisamos descansar fisicamente, é o dia que nós temos que tratar da adoração ao Senhor com mais zelo e mais afinco, porque temos mais tempo para isso. É o dia que nós precisamos concentrar a nossa vida, nossa mente, nossos esforços, mais ainda no Senhor. É assim que nós santificamos. Quando você rejeita uma coisa cotidiana no dia do Senhor, você está honrando o Senhor. Você está fazendo aquilo por causa do Senhor, porque você ama o Senhor, porque o Senhor falou em sua palavra e você deseja obedecer o Senhor. Isso é bom e agradável aos olhos de Deus. Então devemos nos esforçar sem abrir concessões no dia do Senhor. Nós não vamos observar o dia do Senhor de maneira farisaica, mas também não vamos observar o dia do Senhor relaxadamente, só nos lábios, só falando de uma maneira que na prática nada se observa. Às vezes você está falando tanto do domingo, do dia do Senhor, você discursa sobre o dia do Senhor, mas na prática você não guarda o dia do Senhor. Pequenas coisas que você faz e não deveria fazer neste dia, quebram o mandamento e você tropeça nele. Então é preciso que nós estejamos dispostos a santificar esse dia, como Deus ordena em sua palavra. Lembrar desse dia e santificá-lo, como o Senhor ordena em sua palavra. A pergunta 116, acompanhando ainda o 4º mandamento, é a seguinte: o que Deus exige de você no 4º mandamento? A gente deu uma olhada geral aqui no 4º mandamento, agora vamos pensar nas exigências desse mandamento. O que Deus exige de você no 4º mandamento? A resposta do catecismo é a seguinte: em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélicos sejam mantidos e que, especialmente no dia festivo de descanso, eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus para aprender a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para orar a Deus publicamente e para trazer ofertas cristãs para os pobres. Em segundo lugar, que a cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito, e assim começar nesta vida o sábado eterno, o descanso eterno. Vamos pensar um pouco nessa resposta que o catecismo nos dá. Então, o que Deus exige no 4º mandamento de cada um de nós? Em primeiro lugar, diz o texto, que o ministério e o ensino evangélico seja mantido. Ora, se Deus separou um dia para a adoração, significa que nesse dia, aqueles que temem a Deus se reunirão e vão adorar a Deus. A adoração divina não se resume em cantar. Cantar é adorar, de fato, mas não é apenas isso que é adorar. Ler as Escrituras de Deus com atenção, com reverência, é adorar a Deus. Prestar atenção àquilo que Deus diz em sua palavra, expor a sã doutrina, todas estas coisas significam adorar a Deus. Então, se há uma reunião de adoração no dia do Senhor, que o 4º mandamento nos exige, se há uma reunião em que o povo de Deus está presente,
significa que o ministério do ensino, o ministério evangélico está continuando. Se nós não guardamos o dia do Senhor, não tem culto no domingo. Uma das exigências desse mandamento é que tenha adoração, isto é, tenha culto a Deus. Se tem culto a Deus, significa que o ministério evangélico vai ter prosseguimento, vai continuar. Então, o que nós fazemos aqui todos os domingos, adorando a Deus, cantando, orando, pregando a palavra, ouvindo com atenção a exposição e o ensino bíblico, nada mais é do que o evangelho continuando, sendo apresentado, sendo pregado na igreja. A adoração também é pregação, também é estudo doutrinário, também é atenção àquilo que Deus diz em sua palavra. Então, o ministério e o ensino evangélico são mantidos quando o quarto mandamento é observado. E ainda, o texto diz que especialmente no dia festivo de descanso, o dia do Senhor, eu regularmente devo comparecer à reunião do povo de Deus. Veja, você pode até faltar a terça-feira. Hoje tem pouca gente na igreja. Eu não brigo com as pessoas que faltam na terça-feira. E não vou repreender as pessoas que faltam na terça, a não ser que falte sempre. Aí eu quero saber o que está acontecendo. E às vezes há uma boa justificativa para isso. Mas o domingo, ele é inegociável. Porque é o dia que Deus ordenou que a igreja se reúna para adorar, o povo de Deus. É o dia que ele separou e santificou. Ele não santificou a terça, nem a quarta, nem a quinta. Ele santificou o dia do descanso, do seu descanso. Então, neste dia, irmãos, nós não podemos abrir concessão. É o dia que nós devemos adorar a Deus. É claro que, às vezes, você não está na cidade em que você vai à igreja local, na sua igreja local. Mas outras cidades, há igrejas locais que você pode ir. Então, você deveria procurar uma igreja de verdade. Não estou falando aqui de seitas, de igrejas que não têm compromisso. Estou falando de uma igreja genuinamente evangélica na cidade que você estiver no domingo, ir até ela para adorar a Deus, com o povo de Deus. E ainda, mesmo que você não consiga, se você estiver numa cidade pequena que não há uma igreja, você pode reservar aquele tempo para adorar a Deus em casa, cultuá-lo. Excepcionalmente sozinho ou só com sua família, porque você não está na sua cidade, não está junto com seus irmãos, não pode estar com seus irmãos, mas separe um momento para que você possa adorar a Deus no dia do Senhor, com a sua casa ou sozinho, não importa. O fato é que esse dia você deve separar para adorar o Senhor. Bendizer o seu santo monte, o seu santo nome. As pessoas geralmente dão muitas desculpas para não vir à igreja no domingo. Algumas desculpas são aceitas, porque são justas. Então você sabe que um irmão está doente, ele está impossibilitado, né, de estar na igreja. Você não vai dizer que ele está pecando porque não veio ao culto. Se ele estivesse bem de saúde, bem fisicamente, ele estaria na igreja. Mas a doença o impossibilita de estar na casa do Senhor. Então isso não é um pecado, é uma impossibilidade. Alguns irmãos trabalham em serviços essenciais e às vezes têm plantões no dia do Senhor. Pessoas que trabalham em hospital, militares, pessoas que trabalham em companhias que não podem parar, trabalham com serviços essenciais, como, por exemplo, empresas de energia, coisas desse tipo. Então, há desculpas justificadas, que são justas diante de Deus. Mas há aqueles que não vêm para a adoração, deixam de vir à casa do Senhor porque querem dormir mais,
porque estão cansados, porque vai passar um jogo de futebol, você quer assistir o jogo de futebol, porque você marcou com os amigos de passear nesse dia. Veja, essas coisas são quebra do mandamento. Nós não devemos, irmãos, banalizar o quarto mandamento, desprezar as palavras de Deus no quarto mandamento. Devemos honrar, guardar esse dia. Nós temos 6 dias para fazer toda a nossa obra. Mas o quarto mandamento diz que o 7º dia, o descanso do Senhor, é para ser lembrado, santificado pelo povo. Então, é aqui que nós precisamos remodelar, replanejar a nossa vida para ser obediente a Deus, obediente ao Senhor. Então, você precisa pensar nisso com zelo, irmãos. Por que nós vamos à reunião do povo de Deus no domingo, no culto a Deus? O catecismo diz que é para aprender o que a palavra de Deus ensina. Há uma finalidade em cultuar a Deus. Quando cultuamos a Deus, ouvimos a palavra da pregação, a palavra lida. Então, nós aprendemos o que a palavra de Deus diz quando nós ouvimos a palavra de Deus. Esse é um dos motivos para você adorar a Deus. Deus quer que você conheça a sua vontade revelada na sua palavra. Deus quer que você o conheça assim como ele se auto-revelou em sua palavra. Quando nós aprendemos que Deus se fez carne, nós só sabemos isso porque a palavra está revelada. Deus disse em sua palavra. E quando você vem à igreja e escuta essa palavra, você aprende essas coisas. E tantas outras. Então Deus quer que você vá à igreja, se reúna com o povo de Deus para aprender a palavra de Deus, aquilo que ela ensina. Deus também deseja que você participe dos sacramentos. Os sacramentos são o batismo e a ceia do Senhor. Eles são elementos culticos, litúrgicos, acontecem durante a adoração. Ninguém celebra a ceia do Senhor na terça-feira, não é? Ninguém celebra a ceia do Senhor na quarta ou na quinta. Quando é que a igreja se reúne para celebrar a ceia? Lá em Atos diz, no primeiro dia da semana, estando todos reunidos para partir o pão, no domingo, no dia do Senhor. Então, Deus deseja que você participe da comunhão. No último domingo tivemos aqui a ceia do Senhor. E então, na ceia do Senhor, nós ouvimos que Deus, na sua palavra, ele institui a ceia do Senhor como um memorial. Este sacramento também é um memorial da morte de Cristo e uma promessa do retorno de Cristo. Deus quer que você saiba disso e participe disso. Para quem é a ceia do Senhor? É para o povo de Deus, para os crentes, para os regenerados, aqueles que nasceram de novo. Somente eles têm parte no corpo de Cristo, no pão e no vinho. Então Deus quer que você participe dos sacramentos. Deus também deseja que você venha à igreja para orar a Deus publicamente. As orações secretas são importantes. Deus também nos chama a orar em secreto. Mateus, naquele evangelho, nos ensina claramente, Jesus dizendo, entra no teu quarto e em secreto ora a Deus, ao Pai. Então, orar em secreto é um ótimo exercício espiritual. Devemos fazer isso. Mas também devemos orar publicamente, junto com o povo de Deus, na santa convocação, que é o culto dominical, o culto solene no domingo, no dia separado, santificado. Ah, pastor, se eu vier na terça ou na quarta ou em qualquer outro dia da semana em que haja uma programação na igreja e adore a Deus e ore a Deus naquele dia publicamente, não estaria sendo a mesma coisa? De fato, você estaria fazendo a mesma coisa naquele dia,
Mas ainda assim, Deus requer que você venha no santo dia, o domingo. Então você precisa se reunir com o povo de Deus, no culto de Deus, e orar publicamente ao Senhor, como está ordenado na Escritura Sagrada. Nesse dia você também traz as ofertas para os pobres. Lembre, irmãos, que o ministério diaconal nas Escrituras, aquele responsável pela coleta na igreja. A igreja primitiva, nos dias bíblicos, os irmãos, eles arrecadavam fundos na igreja e esses fundos eram distribuídos na obra do Senhor, especialmente no cuidado com aqueles que precisavam. Então, você lê Atos dos Apóstolos e vai ver que havia uma lista de mulheres viúvas na igreja que precisavam ser sustentadas, ajudadas, e algumas delas estavam sendo esquecidas. Daí surge o ofício diaconal, para que esses homens sejam responsáveis para que isso não aconteça na igreja, que nenhum necessitado passe necessidade. E de onde vem o sustento? Vem da igreja. A própria igreja vai sustentar a igreja. É um irmão estendendo a mão para outro irmão que está precisando. Quando essa coleta é realizada? No dia do Senhor. No culto a Deus, essa coleta ela é trazida, não é? Ou distribuída, se for o caso. Então, o catecismo, de maneira muito acertada, ele diz que esse dia, ou essa reunião de adoração também, é para trazer ofertas cristãs para os pobres. Nós temos um momento no domingo em que são recolhidas ofertas. Essas ofertas, elas são destinadas ao serviço da igreja, o que inclui não só as questões prediais, mas a toda necessidade que a igreja tenha e que a gente possa suprir ou ajudar a suprir. Os recursos são para isso, né? Para o ministério pastoral, para os carentes, os pobres, para doentes, para pessoas que têm alguma necessidade especial. Os recursos são para isso. Em segundo lugar, o que Deus exige de você no quarto mandamento? Que a cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito, e assim começar nesta vida um descanso eterno. O que isso significa para nós? Significa, irmãos, que o dia do Senhor deve ser um ensaio ou uma preparação para a eternidade com o Senhor. Veja de novo. O que se exige em segundo lugar é que cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito e assim começar nesta vida um Shabat cristão. Ou seja, o sábado cristão, o descanso cristão, ele é um ensaio para aquilo que nós vamos viver na eternidade. A nossa vida inteira vai ser uma vida vivida para a glória de Deus, abandonando o mal. Ele chama aqui de as más obras e permitindo a operação do Espírito de Deus em minha vida, para que eu comece nesta vida o Shabat cristão. Ou seja, isso aqui tudo que nós fazemos é uma preparação. Uma vez eu vi um pastor falando, já vi várias ilustrações como essa que eu vou dizer para vocês, e algumas diferente, alguma coisinha, mas tudo no mesmo sentido, né? Uma delas é assim: a igreja estava faltando muito no domingo. No dia da reunião, esperava-se ali umas 60 pessoas, tinha ali 15, 10, a maioria da igreja faltando no dia do descanso, domingo. E o pastor sempre exortando
a igreja observar o quarto mandamento, o dia do descanso. Igreja, lembra-te do dia do Senhor, para o santificar, para adorar. Onde estão os irmãos para a celebração a Deus, para o culto, para o louvor, para ouvir a palavra, para aprender de Deus? Todo mundo faltando, né? Então, diante dessa grande ausência, o pastor disse assim: eu não sei por que que os irmãos faltam tanto à igreja. Eles parecem que não gostam de vir ao culto a Deus, mas querem estar no céu. Mas o culto a Deus é uma preparação, é uma prévia do que será a eternidade. Olha, se você não gosta do culto, você não vai gostar do céu. Você não vai ser feliz no céu, porque no céu é adoração noite e dia. Então, se você não se agrada de louvar o nome de Deus no momento do culto, de estar com os irmãos, da comunhão dos santos, você prefere estar com outros amigos, prefere estar em outros lugares, você não vai amar o céu, porque no céu estará somente o povo de Deus, e culto, e louvor e adoração. No céu, os anjos não param de louvar a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A Bíblia diz que essa adoração junto ao trono de Deus, ela nunca para. É incessante. Eles adoram e cantam noite e dia. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, nós precisamos exercitar o nosso coração e termos o hábito santo de vir à casa de Deus no domingo para adorar com o coração feliz, desejoso do dia do Senhor, esperando que esse dia chegue logo para você vir à igreja e louvar e adorar o Senhor. Então, essa é a segunda motivação ou exigência do quarto mandamento. E por último, meus irmãos, alguns textos aqui que eu gostaria de deixar anotado para vocês. São os textos referentes aqui à pergunta 116, tá? Se vocês puderem anotar, anotem. Se não, depois vocês vão ter que me procurar. Deuteronômio 6, versículos 4 ao 9 e versículos 20 ao 25. 1 Coríntios 9, do 13 ao 14. 2 Timóteo 2, verso 2. Capítulo 3, versículos 13 ao 17. E Tito, capítulo 1, verso 5. Depois eu posso passar para vocês esses textos aqui. Eu gostaria que vocês lessem essa sequência de passagens bíblicas, relendo a pergunta de número 116, o que Deus exige de você no quarto mandamento. Esses textos estão relacionados aqui ao que foi dito, ao que foi exposto aqui nessa pergunta 116. E vai ajudar vocês a observar que tudo aquilo que é dito é biblicamente comprovado. Está nas Escrituras de fato, não é uma invenção à parte, mas está tudo aqui na palavra de Deus. Muito bem. Temos perguntas essa noite sobre o quarto mandamento, dia do descanso, dia do Senhor. Está correta. Essa é a principal mudança, na verdade, porque literalmente o dia do descanso no Antigo Testamento é o 7º dia da semana, que cai no dia do sábado para nós. O nosso sábado não tem nada a ver com o sábado judaico, porque o nosso sábado vem de Saturno, né? E o sábado judaico, ele é o nome descanso. Então é Shabat, na verdade, e a gente traduz e a gente chama no nosso calendário sábado. Então não, é uma coisa totalmente diferente. Quando Cristo ressuscita dos mortos, a igreja passa a observar o dia do descanso no domingo, no primeiro dia da semana, por causa da ressurreição. Alguns elementos do sábado cristão, do sábado do Antigo Testamento, eles eram uma sombra do novo sábado, por assim dizer, do sábado do Novo Testamento. Por exemplo, no sábado do Antigo Testamento, o povo celebrava a libertação do Egito.
Era um dia de celebrar porque Deus poderosamente tirou eles da escravidão do Egito e levou até a terra prometida, Canaã, para eles habitarem nela. E eles foram livres do poder e da tirania de Faraó, foram libertos daquela escravidão maldita. No Novo Testamento, nós celebramos o domingo, o dia do Senhor, não só louvando a Deus pelos seus grandes feitos do passado, mas especialmente por Jesus Cristo nos libertar dos nossos pecados, na sua morte na cruz do Calvário e na sua ressurreição vencendo a morte. Então, veja, há um progresso do sábado do Antigo Testamento para o sábado do Novo Testamento. Então, o dia cresce, a sombra dá lugar à realidade maior. O tipo dá lugar ao antítipo. Então, de fato, no Novo Testamento, o dia do descanso ele é ainda maior do que, em significado, do que o sábado do Antigo Testamento. O princípio de guardar, observar, santificar é o mesmo, permanece. Aí os significados são ampliados no Novo Testamento. Mais alguém quer fazer perguntas? A igreja adventista ela guarda o sábado, sétimo dia da semana, não o domingo. Essa é uma visão muito equivocada, por muitas razões. A igreja adventista é uma igreja recente, ela não é uma igreja antiga, assim, que vem lá da época da Reforma. Não, ela é uma igreja do século XIX. Então, ela tem uma idade bem recente. Porém, os nossos pais batistas reformados, no século XVII, já diziam que era errado guardar o sábado, sétimo dia, porque era preciso observar essa mudança toda do Novo Testamento em relação ao descanso e essa ampliação dos significados. Considerar a ressurreição de Cristo, considerar o dia que a igreja primitiva guardava, o primeiro dia da semana. Vamos encontrar em muitas passagens bíblicas isso, especialmente em Atos, mas não só em Atos. Então, os nossos pais já defendiam que o dia era o primeiro dia da semana. Porém, os adventistas continuam guardando o sétimo dia, porque mantém a literalidade do Antigo Testamento. E fecham os olhos para os textos do Novo Testamento que contradizem esse ponto. Todos os textos que tratam desta alteração, desta ampliação, né? Toda a teologia bíblica que deve ser analisada do Antigo e do Novo Testamento, e vai sempre num progresso, ela deixa de ser observada pelo Adventismo, que passa a olhar só isso. Mas o ponto principal nem é esse. O ponto principal não é só a questão deles guardarem o sábado. É que o Adventismo, ele passou a endeusar o sábado, de maneira que o sábado é motivo de salvação. Se algum adventista não guarda o sábado, ele não é uma pessoa salva na perspectiva deles. Então, o sábado é tudo para eles. Sabe? O sábado ficou maior do que Deus, maior do que o homem. Se você crê em Jesus Cristo de todo o coração, mas não guardar o sábado, não é salvo. Eles olham para as nossas igrejas e mantêm assim uma certa proximidade com igrejas evangélicas, mas eles dizem que o sábado cristão, que é o domingo, é a marca da besta. Que todas as igrejas que guardam o domingo têm a marca da besta, isto é, são falsas igrejas. É o que eles estão dizendo. Então, o problema maior do adventismo vai além de guardar o sábado. Eles endeusam o sábado e tornam o sábado salvífico, o que é, obviamente, uma heresia, porque só Cristo salva. E ele não salva por obediência, não salva por guardar o dia. Isso é uma obediência moral à ordem de Deus. Cristãos, por exemplo, que não guardam o quarto mandamento, mas creem no Senhor Jesus, serão salvos. Estão em desobediência neste ponto, mas serão salvos. Muitos cristãos sinceros não concordam com a guarda desse dia.
e acabam não guardando esse dia como deveria ser. Mas eles são sinceros cristãos, ou seja, sua fé em Cristo é real e verdadeira. Eles não serão salvos porque não guardam o primeiro dia da semana, como deveria. Na perspectiva adventista, qualquer pessoa que guardar o domingo está condenada. E qualquer pessoa que não guardar o sábado está condenada. Na nossa perspectiva, não. Havia um grupo de batistas no passado, da mesma época, nossa, lá nas origens, eles eram chamados batistas do sétimo dia. Eles ainda existem. São um grupo muito raro e pequeno. Eu agora, quando estive em Brasília, conheci um pastor que era pastor batista do sétimo dia. Ele foi lá na conferência. Eu já conhecia outras igrejas batistas do sétimo dia aqui no Brasil. Aqui em Teresina tinha uma. Acho que fechou, mas tinha uma aqui em Teresina. Cheguei a passar na porta dessa igreja e está lá o nome, Batista do Sétimo Dia. Ficava bem no centro de Teresina. E eu conversei com esse pastor em Brasília sobre isso, e ele disse, olha, a perspectiva adventista é totalmente diferente da nossa. Nós somos evangélicos, nós entendemos exatamente como os outros batistas, só que nós entendemos que o dia é o sábado. Mas ele deve ser santificado, guardado com temor, zelo, ele não salva. Então, assim, é exatamente como nós cremos, só que o dia continua sendo o sétimo dia da semana e não o primeiro. Eles não concordam com essa ideia de mudança de dia. Entende? Para eles, o dia não mudou, continua sendo sábado. Basicamente é isso, irmã. Adventismo é uma seita. Ele tem muitas opções. Ele tem a opção de não ir trabalhar nesse emprego. Ele tem a opção de faltar no domingo. Tem a opção de negociar esse dia, se for possível. A questão de emprego, ela é uma questão muito delicada, sabe? O emprego é uma necessidade geral. E lembre, Deus manda trabalhar. Mais 6 dias, não no sétimo, né? Então, quando nós vamos buscar um emprego, nós precisamos ser muito cuidadosos com isso, em escolher o emprego. Eu sei que não está para escolher, né? Está muito raro o emprego, mas mesmo assim, Deus vai abrir uma porta para você de um emprego que honre o nome do Senhor. Ainda que você trabalhe numa empresa que precise dessa, por exemplo, supermercado não é uma empresa de trabalho essencial. As pessoas podem comprar seu alimento de segunda a sábado aí tranquilamente, né? Deixa para comprar no domingo porque já estão acostumados. Quando Deus mandou o maná no deserto, ele não mandava o maná no sábado. Ele dizia, na sexta-feira vocês vão apanhar uma porção dobrada, para que ninguém apanhe no sábado. Então, é possível que você não trabalhe no sábado no supermercado, mas você deveria conversar isso na sua entrevista de emprego e dizer, olha, eu quero me dedicar à empresa ao máximo, mas eu sou um evangélico, eu sirvo a Deus e eu não posso trabalhar no domingo. Então, mesmo que eu falte, mesmo que eu trabalhe mais nos outros dias, meu horário aumente, etc, etc, você tem muitas opções de negociar. Se mesmo assim a empresa não abrir mão, eu acho que não deveria ser um emprego que um crente zeloso deveria aceitar. Porque ele vai acabar, por causa do dinheiro que ele precisa, não é? Ele vai acabar negociando o santo dia do Senhor. Então, ore para que Deus abra uma porta, para que Deus facilite. Eu acho que tem que ser... Essa é a maneira, assim, melhor. O mundo perfeito seria esse, o crente chegar e tentar negociar e dizer que não pode nesse dia, etc. Eu sei que às vezes a necessidade impõe isso, né? Eu preciso do emprego, se eu não trabalhar eu não me sustento, etc, etc. Mas as pessoas que estão nessa situação, hoje, a minha orientação sempre é, ore e vá à busca de um outro emprego. Mesmo estando trabalhando numa situação como essa, eu digo sempre, ore e vá à busca de um outro emprego. Tem alguns empregos, irmãos, que um cristão não deve aceitar, mesmo que ele não tenha, que ele esteja necessitado. Entendeu? Por exemplo, um cristão vai trabalhar em um motel, ele não deve aceitar um emprego desse, mesmo que ele precise. Porque ali é um lugar de prostituição. Então ele não deve participar dessas coisas. O mesmo princípio. Você não vai lá trabalhar nesse ambiente porque é pecado, né? E você vai trabalhar num ambiente que quebra o dia do Senhor, também não é pecado. Então, assim, é um pecado menos escandaloso.
não é? Que parece até honroso. Eu estou trabalhando, a pessoa diz, né? Mas a palavra de Deus precisa estar à frente. E nós precisamos, em situações assim, orar, buscar mais, sabe? Fazer alguma coisa, tentar e não quebrar o dia do Senhor. Tem uma história bem interessante de um corredor. Ele era o número 1 do mundo. O nome dele era Liddell. E ele estava nas Olimpíadas. Ele era assim, um cara que todo mundo sabia que ia ganhar. Ninguém era imbatível. E ele era crente. E a prova dele, eu não lembro exatamente qual era a prova, se era 100 metros, 200 metros, corrida. Eu não lembro exatamente qual era, mas a prova dele caiu num domingo. Aí foi anunciado, né? Aí quando ele viu que era domingo, ele falou para o treinador dele, eu não vou participar. Aí a estrela maior era ele, né? Das Olimpíadas. Eu não vou participar, no domingo eu não corro. Domingo é o dia do Senhor. E ele não participou, ele foi comunicado lá ao comitê, tentaram mudar o dia da prova para um outro dia, o comitê não aceitou mudar o dia da prova, bateu também de frente. O fato é que a prova ficou no domingo e ele não correu. Ele era o campeão, ele ia ganhar a prova, mas ele não correu, ele preferiu não correr, ele preferiu rejeitar a vitória, a glória, a fama, o dinheiro, o prestígio que ele ia ter do que quebrar o dia do Senhor. E aí depois havia uma outra prova que não era a especialidade dele, ele não treinava para isso, mas ele se inscreveu nessa prova. E ele venceu em primeiro lugar. Medalha de ouro. Então Deus honrou aquele homem, dando a ele vitória numa modalidade que ele não treinava, e ele honrou o Senhor no seu dia, não correndo no dia do descanso. Então isso virou até filme, para vocês terem uma ideia. Carruagens de Fogo, o nome do filme. A história desse corredor. Tem livros escritos sobre isso. Então, irmãos, precisamos ser firmes em nossa fé, em nossas convicções. E, de fato, sabe, lutar mesmo que vai doer na nossa carne alguma coisa. Mas a convicção do cristão precisa ser mantida com firmeza.